Senhores, hoje é dia 10 de janeiro de 2025. Marco Túlio Cícero, cônsul da República Romana no ano 63 a.C., já defendia que era direito de um povo rebelar-se contra um governo tirânico, ilegítimo e que estivesse traindo a confiança do povo. E agora, em 2025, os reais democratas venezuelanos convocam um protesto em massa contra a posse do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. É inegável que as eleições na Venezuela foram fraudadas. E a fraude só pôde ser comprovada porque lá as urnas eletrônicas emitem um voto impresso. A oposição ao ditador Nicolás Maduro, de posse do relatório das urnas, pôde comprovar que as eleições venezuelanas foram fraudadas. Porém, para um ditador, pouco importam os fatos. Tendo aparelhado o sistema eleitoral venezuelano com seus sequazes, o ditador Nicolás Maduro simplesmente ignorou a vontade popular e, com o uso das forças de segurança pública venezuelanas, manteve-se no poder. E sabe-se lá por qual motivo, o governo Lula aceita o convite do ditador da Venezuela e decide enviar um embaixador para representar o povo brasileiro em sua posse. Senhores, é inegável que, em nome dos interesses do país, o governo é obrigado a manter relações comerciais com nações nada afeitas a valores democráticos, como liberdade e respeito à vontade popular. Porém, eu pergunto qual o grande peso que a ditadura venezuelana tem na balança comercial com o Brasil, que justifique o governo Lula ser tão afeito ao ditador Nicolás Maduro. E uma notícia relacionada com um militante do movimento negro me chamou a atenção. Um determinado indivíduo com a cor da pele parda e reconhecido militante dos direitos dos negros, decidiu realizar o tal Enem dos concursos, criado pelo governo Lula. E, senhores, não serei hipócrita. Não ignorarei a realidade objetiva. Sei que temos muitos casos de racismo no Brasil. Logo, é mais do que legítimo que todos possam, livremente, se associar e lutar por direitos que achem ser legítimos. O grande problema é quando um grupo de indivíduos, subjetivamente, acredita ter certos direitos e, com isso, decide gerar externalidades indesejadas aos demais. Mas, voltando ao caso que exponho, o tal indivíduo, que foi aprovado no tal Enem dos concursos, fez uso da lei de cotas. E aqui começa o problema. Dentro das premissas da lei de cotas, o indivíduo que dela faz uso, se aprovado, precisa passar por uma espécie de banca julgadora da cor da pele e do fenótipo de tal indivíduo. Eu chamo tal banca de tribunal racial. E diante do tribunal racial, o homem pardo foi classificado por seus avaliadores como não sendo pardo nem negro e ignoraram seu fenótipo. E quando cobrou uma justificativa da tal banca examinadora, que eu chamo de tribunal racial, não obteve uma resposta clara
sobre os critérios que eles usaram em sua avaliação. E aqui entra o devaneio do coletivismo. Não entrarei no mérito da existência da cota racial em concursos públicos. Porém, deixo bem claro que sou contra. Mas busco sinalizar para os senhores que critérios subjetivos, quando estamos tratando do Estado, é sempre um caminho perigoso e gerador de injustiças. Senhores, nos dias atuais, a miséria e a carestia não escolhem cor, credo ou sexo. A miséria é extremamente democrática e atinge a todos igualmente, especialmente quando o povo está sob o julgo de um governo que gasta sem pudor e que não mede esforços para expoliar o povo. Brancos, pardos, pretos, todos estão, no Brasil atual, em inequívoca situação de carestia. Todos estão sendo atingidos pelo mesmo problema. Um Estado que cobra cada vez mais impostos, que não fornece nenhum serviço eficiente para o povo e que gasta nosso dinheiro sem qualquer tipo de pudor. Logo, senhores, como eu posso sopesar que o sofrimento de um indivíduo branco pobre é menor do que o sofrimento de um indivíduo pardo ou preto pobre? O devaneio coletivista da esquerda é chamado de polilogismo. O polilogismo é a crença de que a estrutura lógica da mente varia segundo as várias classes sociais. E os senhores podem confirmar o que estou dizendo lendo o livro Ação Humana, de Mises, na página 103. Mas ficou complicado, então vamos simplificar. O fato de um grupo de indivíduos ser pobre, rico ou classe média não significa que tais indivíduos enxerguem as coisas da mesma maneira. O fato de um grupo de indivíduos ter a cor da pele preta não significa que todos têm o mesmo objetivo e sofrem ou sofreram as mesmas mazelas. E, principalmente, o fato de um grupo de indivíduos ter a pele preta não significa que todos irão defender as cotas raciais. Senhores, inúmeros fatores estão presentes na formação da estrutura lógica do pensamento dos indivíduos. Cor da pele, classe social, religião, nacionalidade, naturalidade. Nada disso é fator determinante para que o indivíduo prefira uma coisa à outra. Logo, se o indivíduo é um ser dotado de livre-arbítrio, ele será, sim, influenciado pelas circunstâncias. Porém, elas não serão determinantes, estando este indivíduo em estado de liberdade para a sua vida. Livre-arbítrio e liberdade de ação negativa são duas palavras que causam terror nos defensores do pensamento coletivista. Logo, para que o coletivismo seja imposto, é mister tirar-se toda a autonomia do indivíduo. Ele será obrigado a pensar o que o grupo pensa. Mas quem determina o que o grupo deve pensar? Essa é a grande questão que deixo para a reflexão dos senhores. E, para finalizar o vídeo, deixo, enfim, uma boa notícia para os senhores. Em 2026, todos nós, pobres, vamos comer filé mignon. Sim, senhores, o ministro da Economia, senhor Fernando Haddad, disse que, se tudo der certo, em 2026, o pobre vai comer filé mignon.
Engraçado é que o presidente Lula, durante as eleições, havia prometido que o povo voltaria a comer picanha. Na prática, a picanha era metafórica. Uma abóbora, um pé de galinha, osso. E hoje, o povo não está podendo comprar nem sequer uma cartela de ovo. Até pouco tempo, uma cartela de ovo custava R$ 10. E eu pergunto para os senhores, qual o preço hoje de uma cartela de ovo? Podemos até sugerir para o governo Lula que crie o indicador carro de ovo de preços. O carro do ovo passa na rua e a população vai anotando a variação do preço. Porém, existe o risco de proibirem o carro do ovo de anunciar o preço em alto e bom tom. Senhores, o governo Lula fez um ato pela democracia agora, no dia 8 de janeiro de 2025. O ato foi lindo, só não contou com a presença do povo. E, atualmente, este é o retrato da democracia brasileira. A ausência do povo, as promessas vazias e o aumento de impostos. E, misteriosamente, durante o governo do presidente Bolsonaro, onde dizia-se que a democracia corria risco, a presença do povo era enorme em todas as festividades cívicas e atos do governo. Democracia sem povo, sem liberdade, justiça injusta, promessa de picanha e filé mignon na mesa do pobre. Mas, no fim do dia, o povo tem insegurança jurídica, medo de dizer o que realmente pensa, até de contar uma piada, e o prato e a geladeira cada vez mais vazios. Bem, senhores, só nos resta 3 coisas a fazer: acordar cedo, trabalhar duro e pagar os impostos em dia. Afinal, recusar-se a dar mais dinheiro para o Estado é crime e da cadeia. Agradeço a todos que assistiram a este vídeo. Mantenham a esperança em dias melhores. E aos mais jovens, peço que honrem seus pais. Um grande abraço a todos. Muito obrigado.